Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Diálogos de Saúde da Marjan Pharma, onde a informação é sempre um remédio poderoso, um remédio precioso. Nesse episódio, a gente vai falar de um assunto muito importante. A gente vai falar sobre ansiedade, a gente vai falar sobre insônia, um problema que afeta toda a população, mas especialmente os mais jovens, o excesso das telas, o uso das redes sociais. Quem conversa conosco sobre tudo isso é o Dr. Khalil Duailib, que é médico, psiquiatra, também psicanalista, também professor da Universidade de Santo Amaro, aqui em São Paulo. Vamos saber os tipos de ansiedade, os tipos de problemas que estão ligados à nossa saúde mental. O programa está muito bom, está começando agora. Vamos lá? Dr. Khalil Duailib, que alegria, seja bem-vindo ao nosso podcast aqui, nossos diálogos de saúde. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, por estar aqui. É sempre muito bom poder falar de um tema que está aqui no dia a dia de todo mundo hoje, né, Fernando? A gente estava falando sobre isso, né? Afeta mais os jovens, mas não tem ninguém que deixou de ter algum tipo de problema, principalmente a gente não pode esquecer a pandemia, né? Veja, a pandemia, ela teve um excesso de estresse e isso foi muito impactante para a ansiedade, para o consumo de substâncias e para o sono. Impactou muito essas três situações. Isso é um caldeirão para causar doença mental, né? Mesmo quando a gente olha para trás e pensa, nossa, já tem tanto tempo, nossa, teve pandemia? Sim, teve, tem aí 5 anos, e a gente está vendo esses efeitos cada vez aparecendo com mais frequência. Ela foi um grande desencadeador de um estressor muito importante. Então, isso para a pandemia trouxe uma questão. Não teve ninguém que não foi impactado. Mudou absolutamente a rotina de todo mundo. Mudou a preocupação, mudou o tipo de relacionamento. Foi algo muito impactante. Se você pegar adolescentes, eles foram muito impactados até na forma de estudar. O fato de ter ficado em casa e estar estudando em casa trouxe um excesso de tela oficial, obrigatório, e que isso perdurou de uma forma terrorífica. E hoje a gente sabe todo o impacto disso, tem estudos que vão mostrar isso, e a gente vai voltar nisso aqui muitas vezes. Vamos falar sobre isso tudo, mas vamos começar definindo essa palavrinha, ansiedade. Como a gente ouve falar, como a gente fala sobre ela, como é que a gente pode começar essa conversa definindo, explicando o que é ansiedade, quais são os tipos mais comuns de ansiedade? Então, acho que a primeira coisa é tentar pensar que o estresse é muito importante para desenvolver ansiedade, mas sempre existiu a ansiedade, sempre existiu. Para você ter ideia, a palavra pânico, que é um dos quadros da ansiedade, ela foi descrita 2.400 anos atrás. Então, no Tratado de Medicina antigo, do Hipócrates, que é considerado o pai da medicina ocidental, ele descreveu pânico, que ele atribuía ao deus Pan. A pessoa teria visto ao deus Pan. E quem era Pan? Pan era o prenunciador da morte. Então, a pessoa teria encontrado o deus Pan e achava que ia morrer. E aí tinha palpitação, ficava muito mal, saía correndo dos lugares, evitava passar por ali de novo para não encontrar o deus Pan. E isso, na verdade, é o que a gente hoje chama de síndrome do pânico. Então, isso não é novo. Sempre existiram os quadros de ansiedade, sempre. O que aconteceu das últimas décadas para cá foi um aumento do estresse. Isso sim foi muito impactante. E o estresse traz junto dele ansiedade e insônia. E isto, um agrava o outro agrava esse primeiro, e isto é muito delicado nessa relação. E entra um terceiro componente, que são duas situações que acabam levando a abuso de substâncias, principalmente ao álcool. Então, isto é um terceiro fator muito agravante. Aí, quando veio a pandemia, estranhamente, quer dizer, os bares estavam fechados, mas as pessoas consumiram mais álcool. E os estudos mostram isso, consumiram mais álcool, começaram a consumir mais remédios para dormir, porque aumentou muito a insônia, pessoas ficavam ou nas telas o tempo todo, ou jogando o tempo todo. Houve uma explosão de jogos a partir da pandemia, e as pessoas começaram a ter que tomar remédio para dormir e a tomar alguma coisa para acordar. E aí é uma situação muito delicada que a gente viveu durante um período relativamente longo, né? Se a gente falar de um adulto médio no planeta Terra, a gente pode cravar que, com certeza, esse adulto, ou talvez um jovem adulto, já viveu uma situação de ansiedade. Sim, a ansiedade é normal. Nós todos passamos situações de ansiedade, todos nós. Eu vim para cá
não sabia bem como é que a gente já está conversando, estou ansioso, estou pensando o que ele vai perguntar, o que eu vou estar respondendo. E essa ansiedade é boa, ela é benéfica, ela me prepara para uma situação. A ansiedade que é patológica, que é ruim, é aquela que paralisa. É aquela que a pessoa fica realmente daquele jeito, funcionando daquele jeito e não tem escape daquilo. Então, tem quadros de ansiedade que são agudas e essa pessoa passa muito mal. A gente está falando de pânico aqui, um quadro de pânico é um quadro avassalador. A pessoa tem uma sensação muito ruim, quer sair de onde ela está, vai geralmente a um pronto atendimento, a um pronto-socorro e precisaria tomar uma medicação naquele momento para aliviar aquela situação toda. E tem quadros de ansiedade que são muito mais crônicos e que essa pessoa é ansiosa o tempo todo. Tem um quadro que a gente chama muito atenção, porque é pouco detectado, que se chama ansiedade generalizada. Essa pessoa diz para a gente assim, olha, eu estou no meu limite o tempo todo, eu estou prestes a explodir, alguém encosta aqui, eu já dou uma resposta enviesada. Essa pessoa com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, é uma pessoa que está no limite dela o tempo todo. Isso é muito mais frequente do que a gente imagina. E aí vai passando como aquela pessoa irritada, briguenta, às vezes mal-humorada. Faz parte da personalidade dela. É, porque como é crônico, o Zezinho é assim, né? Então, isso acaba sendo quase a personalidade mesmo da pessoa. E tem a ansiedade situacional. Sim. Que aí é um episódio isolado. Dentro do guarda-chuva ansiedade, uma das questões também são as fobias. Fobia está dentro da ansiedade, né? E a pessoa pode ter, por exemplo, uma ansiedade com voar de avião. Então, eu cheguei agora cedo de um voo, mas ao meu lado tinha uma moça que ela estava lá desesperada no avião. Era um voo que não era tão longo assim. Aí eu vi que ela tomou 1, 2, 3 medicações para poder acalmar-se ali. Então tem pessoas que sofrem com coisas específicas. Alguma coisa com a altura, com algum animal, alguma coisa com o avião. São coisas específicas. E tem coisas também do dia a dia. Eu tenho uma conversa com alguém, marquei de ter alguma relação que eu preciso conversar um pouquinho mais, tem um assunto aqui que está mal parado, seja em família, seja em trabalho, seja situações que gerem insegurança. Se eu pensar no adolescente, provas, desempenho, cobranças às vezes de pais, porque uma característica que a gente tem visto é pais cada vez mais jovens. Jovens não só no sentido idade, mas jovens porque hoje aos 50 e aos 60 são adolescentes. Nós temos uma grande quantidade de pais voltados para o umbigo deles, fazem coisas, ótimo, estão vivos, estão saudáveis, estão tocando a vida, mas quem ficou solto nessa história é esse garoto da adolescência, que hoje tem muito pouco contato realmente afetivo com pais. Isso tem sido uma marca dessa geração. É uma terceirização dessa educação que acaba cobrando um preço caro. Você entrega para as telas, entrega para as redes sociais. Se a gente está falando em tela, quer dizer, quais são os pais qual atitude, você não pode proibi-los de ver telas hoje, muito difícil, né? Existem até escolas nos Estados Unidos que proíbem, até 14 anos, é interessante. Escolas lá no Vale do Silício. Então, você vê diretores do Google dizendo que colocam seus filhos nessas escolas, que não permitem telas. Aqui no Brasil, a gente tem uma discussão importante até dos resultados positivos da proibição do celular. Genial. E isso tem sido quase uma revolução, uma contra-revolução, né? Vem a tecnologia do celular e depois vem essa outra do contato pessoal com o colega, com a escola. Porque a tela é muito interessante. É muito interessante. Você entra em algo lá, que te interessa, você não vai ficar vendo ver coisas que você não tem interesse. Você vai ver uma coisa que te interessa, você vai ver uma coisa que é engraçada, você vai entrar num joguinho que é super assim, você vai ficar ligado naquele joguinho, ele é desenhado para isso. Então a tela é muito desenhada para te atrair e você se envolver cada vez mais. Foi bem pensada para isso, né? Para te pegar de um jeito que você não vai conseguir largar. Você pode passar o dia inteiro ali, né, doutor? Tranquilamente.
Tranquilamente. E tem uma outra questão que eu acho que é um grande desafio para os médicos, é que não existe um exame de sangue, um exame que vai, por exemplo, medir a taxa de colesterol, triglicérides, que aí vai determinar o risco cardíaco, o risco de um acidente vascular, por exemplo, e aí você tem um diagnóstico. Mas com os problemas que vêm da saúde mental, não existe isso. Cada caso é um caso, né? Agora você tocou na minha inveja. Eu morro de inveja do resto da medicina. Porque você pega dados objetivos. Ele mede um marcador, olha, a glicemia está alta. Vamos cuidar disso aí. Vamos fazer uma ressonância e descobrir um tumor, então vamos tirar isso aqui. A medicina é muito baseada nisto. A saúde mental, isso é muito delicado. Às vezes, o que impacta uma pessoa não impacta a outra. O que é estressante para um, o outro lida melhor. O senhor acabou de dar um exemplo maravilhoso. O senhor estava viajando e viu uma moça que estava com pânico de voar. Adiantava explicar para ela que o avião é mais seguro que um elevador, por exemplo? Não, porque essa é uma característica da ansiedade. A ansiedade é antecipatória, a pessoa sofre antes de que realmente aconteça algo, não houve turbulência no voo, não tinha nenhum fator extra ali acontecendo, porque você fala, opa, estou com medo, né? Esse avião aqui está sei lá o quê. Mas não, então a ansiedade é antecipatória e ela não é corrigível por uma explicação. Então não adianta você dizer, por exemplo, quem tem uma fobia a cachorro, não adianta, pode ser um chihuahua, pequenininho. E para ele aquilo lá é absurdo, vai ser terrível e ele vai fugir de um chihuahua. De um dentista. Dentista. Outro dia eu atendi uma menina que tem uma fobia a borboleta. Isso eu nunca tinha visto eu pessoalmente. Borboleta. Pô, incrível. E não, porque as asas da borboleta, e aí, mas são coisas que podem acontecer. E isso, eu queria que o senhor fizesse um paralelo dessa crise e desse transtorno de ansiedade com o pânico. O pânico é a evolução da ansiedade, a crise de pânico? Não, elas são coisas um pouco diferentes. Pânico está dentro dos transtornos de ansiedade, é um deles. A ansiedade generalizada é outra, a fobia são outras. Tem um outro quadro que chama agorafobia, que é a pessoa que não suporta lugares fechados ou sem saída. Então, ela vai sentar no cinema, ela tem que escolher o lugar lá mais perto do corredor ou de uma saída e não o melhor lugar. Então, cada um é um pouquinho diferente. Todos eles têm algumas situações em comum, né? Eles têm uma alteração neuroquímica. Então, nós temos duas alterações neuroquímicas importantes. Uma que causa medo e uma que causa preocupação. São os dois fatores da ansiedade, mas eles são um pouquinho diferentes. Então, por exemplo, o medo, ele está naquelas coisas mais agudas, mais intensas. Um pânico, por exemplo. Isso está ligado ao medo. Mas a preocupação está naquela cabeça que não para, que você vai se preocupando com coisas. Preocupação. Uma ocupação que vem antes, né? É isso aí. A gente tem aqui, doutora, uma reportagem, umas informações da nossa jornalista Júlia Bandeira, para a gente continuar a nossa conversa com números que são muito importantes sobre essa questão da saúde mental. Vamos acompanhar? Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 18 milhões de brasileiros sofrem com transtornos de ansiedade, representando cerca de 9,3% da população. Um outro levantamento realizado pelo Ministério da Saúde mostra que em 10 anos, os atendimentos relacionados a transtornos de ansiedade no SUS aumentaram 3.300% entre os adolescentes de 15 a 19 anos, saltando de 1.534 atendimentos em 2014 para 53.514 no último ano. Dificuldade de concentração, irritabilidade e distúrbios no sono são alguns dos sinais de que o bem-estar emocional de crianças e adolescentes precisa de cuidados e atenção. Muito bem, números que assustam, são números do nosso Sistema Único de Saúde, doutor. Um salto impressionante nos últimos 10 anos, nessa faixa de 15 a 19 anos, de 1.500, por volta de 1.500, para pouco mais de 50 mil atendimentos, né? Isso é uma realidade muito assustadora com relação aos jovens, e a gente coloca de novo essa questão das telas, das redes sociais.
Então, isso, Fernando, teve um impacto enorme, né? Você sabe que tem mais celulares do que pessoas no Brasil. E o Brasil é considerado entre o segundo ou terceiro país do mundo que usa por mais horas as telas. Primeiro é a Índia e segundo nós dividimos ali com o Paquistão. Sabe? Uma hora está o Brasil, uma hora o Paquistão. Então, o número de horas que nós ficamos é muito maior do que os europeus ficam, do que os norte-americanos ficam. Sabe? Isso é brutal. Nós só perdemos para a Índia. Então veja que nossa população, e principalmente os adolescentes, ficam muito nisto. E aí é uma questão delicada. Você estava falando antes que as escolas estão começando a reter, a não deixar durante o período escolar isso. Uma questão de lei, né? De escolas públicas e particulares no Brasil. Genial, né? Genial. Sou um fã dessa ideia, sabe? Porque nós precisamos restringir isto, né? Já que a pessoa sozinha não consegue. E como é que a gente pode associar a situação da insônia, não só durante a noite, mas ela vem, é um problema que se acumula durante o dia, o uso das telas, vai virar um problema de insônia no fim do dia? Como é que isso acontece? Dúvida. Porque a ansiedade, muitas vezes, ela desencadeia quadros de insônia. A insônia, nós temos 3 tipos de insônia. Uma insônia inicial, que a pessoa tem dificuldade para adormecer, pegar no sono. Uma insônia em que ele pega no sono, mas acorda, desperta no meio da noite, fica meia hora, 1 hora e volta a dormir. E uma insônia que ele vai dormir pouco tempo, ele desperta antes do horário que ele deveria dormir. Isso tem que ocorrer no mínimo 2 a 3 vezes por semana. Não é assim, eu tive uma vez isto. 2 a 3 vezes na semana. E ela tem que ter um outro fator, que é o segundo dia não ser um sono reparador e a pessoa tem consequências do outro dia. Então ele está mais acabado, ele está com déficit cognitivo. Você aplica testagens para ele, ele não responde adequadamente. Então isso é muito delicado, porque vai comprometer trabalho, estudo, né? E as telas entraram nisso de uma forma enorme. Se você ficar olhando para a tela, ela te bombardeia com luz. E isto vai desenvolvendo um estímulo para você, que você vai ter mais dificuldade de liberar a tua melatonina. O teu cérebro está entendendo que é durante o dia ainda. Então ele não vai liberar a melatonina, você não vai entrar no ciclo e na arquitetura de sono. Não precisa nem falar da opinião que o senhor tem sobre o celular do lado da cama. Mas eu vou perguntar. Você pode deixá-lo desligado. Fique à vontade. Desligue. Não é modo silencioso, não. É desligado. De preferência sem bateria. Aí seria genial. Seria genial. Porque não recarregue, deixa ele acabar a bateria ao longo do dia. Porque não vai te ajudar em nada se conectar com o mundo às 2 horas da manhã, às 3 horas da manhã. Mas você tem pessoas que morrem de medo, e a gente desenvolve isso como uma fobia hoje, de estarem desligados do mundo, de perderem algo. A pessoa tem um quadro hoje que ela fica ligada o tempo todo e não quer estar por fora. A gente chama, a sigla em inglês é FOMO. Então, você tem o medo de estar não ligado, não plugado ou perder alguma coisa. Como é que eu vou perder o comentário de alguém? Como é que eu não sei o que lá? Sabe? Então, isso é terrível. Olha, sobre essa questão que o senhor está dizendo agora, a gente tem um quadro aqui muito interessante que se chama Mitos e Verdades. Aí eu falo a frase e o senhor, na sua experiência clínica e também acadêmica, me diz se é mito ou se é verdade. Vamos lá? Podemos chamar? Então claro. Vamos chamar a vinheta do nosso Mitos e Verdades. Muito bem, doutor Khalil Duailib, médico, psiquiatra e também psicanalista, professor da Universidade de Santo Amaro, aqui em São Paulo. A insônia, doutor, está sempre associada a um quadro de ansiedade? Isso é mito ou isso é verdade? Isso é um mito. E é uma questão delicada, porque a insônia pode estar ligada a várias situações. Você pode ter algumas doenças do sono. Então, a pessoa pode ter pernas inquietas, por exemplo, é uma doença do sono. A pessoa pode ter doenças clínicas. Então, você tem uma úlcera, ela te desperta no meio da noite por uma dor. Você pode ter uma doença ortopédica, que você se vire e acabe tendo uma dor no teu ombro e desperte. Mas a ansiedade é um forte fator para a insônia, porque ela atrapalha você no sentido de que a cabeça não para. E você deitar e ficar com aquela cabeça que não para, ou remoendo as coisas durante o dia, ou que você terá que fazer no outro dia, aí você não consegue pegar no sono. Então a ansiedade tem muito uma característica de uma insônia inicial.
E se elas estiverem as duas juntas, isso aumenta o risco de uma série de doenças clínicas. Por exemplo, hipertensão, por exemplo, diabetes tipo 2, obesidade. Se você tiver ansiedade e insônia, isso é um fator desastroso para o teu organismo. Uma combinação explosiva. Explosiva. E se a gente colocar nessa combinação aí o uso não só das telas, mas vamos falar das redes sociais, que impõem um ritmo frenético que não tem fim nunca. Não tem fim nunca, doutor. E aí você vai ter essa alteração do teu sono, a alteração da arquitetura do teu sono, porque ele vai tentando se adaptar às horas que você vai estar dormindo, e isso vai ter uma repercussão cognitiva no teu segundo dia. E aí você vai ter uma situação pior ainda, porque vai piorar o teu desempenho profissional, o teu desempenho escolar, se for um adolescente. E aí você vira uma situação delicadésima de queda de todos os teus rendimentos. E veja, nós temos até situações das telas que você está falando, que as pessoas passam a noite com tela. E eu atendo um garoto que ele estava marcando um horário, tipo meia-noite e tal, para o despertador, porque ele sabia que os pais já estavam dormindo e não iam pegá-lo na tela. Então ele esperava os pais dormirem, aí ele despertava, aí ele jogava e ficava nas telas a madrugada toda, até às 6 da manhã, e aí era hora de acordar e ir para a escola. Claro que com ótimo rendimento, com um garoto perfeito. Dá para imaginar, durante o dia. dá para imaginar. Como é que a gente... O senhor deu aí uma situação que é muito importante, mas é radical, né? Esse comportamento do garoto, né? Mas quais são os sinais de alerta? Quais são o que a gente precisa prestar atenção? Pais, mães, familiares, quais são os indicativos de um momento de cuidado? Eu acho que o primeiro sinal é se houver alguma alteração de comportamento. Alguém que vinha bem na escola e começou a não vir. Alguém que começou a modificar os amigos, começou a ter outro grupo de amigos. Isso são coisas que os pais têm que ficar atentos. Ou alguém que está se isolando muito mais, alguém que só ficou lá na gruta, se a gente pensar no adolescente. O adolescente fica um pouco mais na gruta, tem uma tendência nisso, mas começou a ficar demais, começou a largar as coisas que gostava de fazer. Então, esse garoto, ele participava de 2 atividades físicas, mas não vai mais na atividade física. Então, perceber alterações de comportamento é o primeiro grande alerta ao pai. E o segundo grande alerta é a queda de rendimento. Queda de rendimento escolar, social, isso também é bem delicado. São os 2 grandes sinais de alerta que os pais têm que estar atentos. Na experiência que o senhor tem de consultório, de um trabalho muito eficiente com essas famílias, como é que esse tratamento se desenvolve? Como é que o problema é abordado? Nós todos temos olhos, mas todos somos diferentes. Não é? Todos os olhos são diferentes. O tratamento também tem que ser assim. Então, você precisa individualizar o tratamento para aquela situação, para aquela pessoa. Por exemplo, a gente pede muito para a pessoa fazer atividades benéficas em termos de ansiedade. Por exemplo, uma alimentação saudável, prebióticos, probióticos e atividade física. Eu, Calil, detesto academia. Detesto. E não vou na do meu prédio, que é ótima. Eu não vou. Então eu tive que arrumar uma coisa que eu gostava. Então eu faço uma luta. Eu faço uma luta 3 vezes por semana. Encontrar algo que você goste, que aquele garoto adolescente se ligue, participe. Isso é fundamental. Aquela família, ela precisa também estar monitorada no sentido de um atendimento para que ela comece a olhar o que esse garoto está entrando, o que essa menina está entrando, até para evitar situações muito delicadas. A gente não falou aqui hoje, mas uma das coisas mais ansiogênicas para adolescente é o cyberbullying. É terrível, né? Então começa a entrar e ter bullying pela internet, e ter situações delicadas, exposição de fatores, de coisa delicado. Então, isso tudo tem que ser individualizado, Fernando. Então, tem que pegar, olhar, chamar esses pais, alertá-los para estarem mais próximos, olhar o que esses filhos entram na internet, olham, vejam. Isso é fundamental.
está mais próximo. Cada um tem a sua própria bola de neve rodando aí com seus problemas, com seus dramas, né? E quando a gente fala dessa intervenção medicamentosa, a gente tem um campo amplo para discutir, mas também com alguns componentes mais naturais que são usados desde muito tempo. A gente viu aqui nesse episódio que o problema de pânico vem de priscas eras, né, doutor? E a natureza também, desde sempre, está entregando algumas soluções importantes, né? Então, é entender que essa solução para esse quadro, ela teria que ser multifatorial. Então, primeiro detectar. Eu acho que é fundamental e isso a família tem que participar, às vezes o médico da família tem que realmente ajudar. Essa pessoa pode ser encaminhada para uma terapia, que ajudaria demais até ter essa interlocução entre todo mundo, sabe? Uma psicoterapia é fundamental. Mudar hábitos de vida, ter horário para alimentar-se, ter horário para realmente fazer as coisas corretas, fazer uma atividade física produtora de beta-endorfina, não é qualquer atividade física. Então, se ela for aeróbica, é melhor. Por mais que yoga e pilates sejam ótimos para a saúde, para a ansiedade, yoga, se ensinar a respirar direito, ajudaria muito. E aí nós entramos no campo das medicações. Isso é o tratamento não farmacológico. O farmacológico, ele tem que ser dividido em duas situações, porque as medicações que nós temos, elas são muito eficazes, são ótimas, intensas, porém a maior parte delas causa tolerância e dependência. E aí há uma relutância muito grande de famílias, vou medicar meu filho de 15 anos, de 16 anos, vou começar a dar remédio quando ele tiver 40. Vai tomar remédio a vida toda? Hoje ele está tomando umas gotinhas e amanhã ele vai estar tomando 3 quilos. Né? Então, nós temos medicações que são mais adequadas para esse início, para os quadros iniciais da ansiedade, para os quadros em que essa família também tem uma adaptação melhor a isso, que são alguns fitoterápicos, que ajudam muito, muito, muito. Nós temos um leque de fitoterápicos e a gente precisa tomar cuidado com isso, porque não são todos iguais, eles têm concentrações diferentes, você precisa escolher um fabricante que seja confiável, que seja uma indústria farmacêutica, que seja confiável, que vai te garantir que está dando ali o que você realmente necessita. E entre essas substâncias, a que mais tem estudos significativos é a passiflora. Então, a passiflora incarnata ela tem estudos bem interessantes. Doutor, a gente tem um complemento aqui para acrescentar sobre a passiflora. Nossa reportagem preparou o material. Vamos chamar a Júlia Bandeira para falar mais sobre a passiflora e a gente volta para continuar a nossa conversa. Vamos lá. Vamos falar da passiflora, um produto tradicional fitoterápico e como ele pode auxiliar na melhora da ansiedade situacional. Os fitoterápicos à base de passiflora incarnata são uma opção segura e eficaz no manejo da ansiedade leve e insônia, com um perfil farmacológico bem estabelecido. Seu efeito, embora não tão potente quanto alguns medicamentos tarjados, oferece uma alternativa natural com um menor risco de dependência e efeitos colaterais. Muito bem, essa foi Júlia Bandeira contribuindo conosco aqui mais uma vez. Doutor, esse medicamento, ele precisa... O senhor estava falando antes, né, comentando, quais os cuidados que o consumidor precisa observar na hora de usar a passiflora? Isso é muito importante, porque é um remédio de venda livre. Isso quer dizer que você pode chegar numa farmácia e comprar a marca que você quiser. Isso não tem um controle da Anvisa, não tem um controle de receituário. Então, o que nós precisamos ter de garantia? Que você tenha uma qualidade disso. Então, eu sempre sugiro que seja de uma marca ligada com uma farmacêutica confiável. Isso é extremamente importante. A segunda coisa em relação à passiflora é que dos flavonoides que são importantes é a vitexina. Esse é muito importante, a quantidade de vitexina que existe naquela passiflora. Então, não é qualquer... isso aqui é 300 miligramas, esse é 500, esse aqui é 600, esse aqui é mais potente. Não, você precisa ver qual é a quantidade de vitexina que tem ali dentro. E o recomendável pelas associações médicas, pela Anvisa, é que tenha algo em torno de pelo menos 30
a 60 miligramas ao dia como dose terapêutica. Então, o ideal é que você tenha vitexina nisto, e aí você tem que olhar se aquela tem vitexina, qual é a quantidade de vitexina, e comprar de uma marca confiável, né? Porque essa liberdade traz situações difíceis. E eu estava falando dessa indicação, e ela muitas vezes ela vai muito de encontro ao que o paciente gostaria. Porque mudar hábito de vida, mudar estilo de vida é muito difícil, mas nós temos que começar. Então vamos introduzir uma atividade física, de preferência que tenha a ver com a pessoa, vamos melhorar a qualidade de alimentação com alimentos pré-bióticos, se for necessário utilizar um probiótico e utilizar uma medicação como a passiflora, desde que ela tenha vitexina em quantidade razoável. Tanto é que se a gente pensar às vezes são 2 comprimidos ao dia, porque ela não dura o dia todo. Então é interessante que você possa tomar 2 ao dia e que isso tenha essa quantidade de vitexina. E é legal entender que o paciente, a gente sempre fala isso, o paciente precisa, o senhor disse brilhantemente, cada história é uma história diferente, cada diagnóstico tem suas particularidades, e o paciente precisa entender isso, porque não é só o remédio, é o conjunto de atitudes, que vai fazer o resultado, né, doutor? Fernando, eu emagreci 25 quilos. Isso já faz 10 anos, estou me mantendo nisso. Mas eu pesava 25 quilos a mais. Então, um dia eu tomei um susto com isso. E aí eu comecei, não a fazer dietas malucas, que a gente vira sanfona, né? Mas eu comecei a mudar hábito. Botei atividade física na minha vida, comecei a ter uma alimentação mais equilibrada. E eu fui perdendo 1 quilo aqui, 1,5 quilo ali. Em 1 ano e meio, eu emagreci 25 quilos. E isso modificou minha vida. Eu realmente hoje tenho uma qualidade de vida muito melhor. Estou mais leve, eu não tenho mais dores de coluna, de articulação. Então, modificar hábitos de vida é fundamental. Fundamental, principalmente em quem tem ansiedade. Atividade física, psicoterapia, alimentação, genial. E a medicação, muitas vezes, ela é pontual. Eu posso utilizar a passiflora de uma forma em que, no momento que eu estiver com um quadro mais de ansiedade, eu posso usá-la. Agora, os medicamentos alopáticos, eles são mais potentes. Você viu a moça falando, foi genial que ela colocou aqui para a gente na vinheta, né? Então, realmente, eles são muito mais fortes, porém, eles podem gerar tolerância e podem gerar dependência. E é muito importante a gente ouvir isso de um médico como o Dr. Khalil do-Ailib, que é psiquiatra, ou seja, é um médico que receita os medicamentos aí, né, os de tarja preta, né, doutor? Mas é um psicanalista que trabalha uma abordagem diferente na saúde mental. Então, é esse conjunto de habilidades que o senhor tem que credencia a indicação desse tipo de tratamento, né, doutor? Sem dúvida. E hoje, cada vez mais, esse tratamento precisa ser personalizado. E essa pessoa precisa ser indicada para isso tudo. E que bom que a mídia divulga cada vez mais e as pessoas têm acesso a isso. Cada vez mais a gente conhece cada patologia, cada coisa que as pessoas têm e buscar o tratamento adequado para o teu quadro, né? Isso Exatamente. É fundamental. Bom, agora, doutor, a gente tem um quadro que normalmente encerra nossos episódios, que é o Prosa de Consultório, um caos interessante dentro de tudo que a gente conversou aqui. Queria que o senhor contribuísse com o nosso episódio, contando para a gente uma história boa dessa investigação ligada à saúde mental, de preferência com um final feliz, né? Claro, sempre. Então tá bom. Espera aí que eu vou chamar a vinheta. Vamos lá. Prosa de Consultório com o Dr. Khalil do-Ailib, médico, psiquiatra e também psicanalista, professor da Unisa, aqui em São Paulo, Universidade de Santo Amaro. Vamos lá, doutor, me conte uma boa história. Olha, eu vou pegar exatamente esse assunto que nós estamos falando para contar a história de um garoto real do consultório. E aí ele veio porque diziam que ele estava deprimido. Não, ele está deprimido porque afinal ele não está com energia, dorme o dia todo e o desempenho escolar, ele não quer mais nem ir para o colegial, lá para o ensino médio. Ele realmente está muito, muito, muito deprimido. E a mãe trouxe dizendo, olha, precisa dar um remédio aqui, um antidepressivo para levantar esse menino. E aí na hora que ela saiu, né, do consultório, aí vem uma outra história.
Ele falou, doutor, eu não estou deprimido, é que eu não durmo. E eu não durmo, não posso contar isso para meus pais, porque é esse garoto que fica jogando a noite toda, depois fica conversando com os amigos a noite toda, trocando as coisas, entrando nas mídias, vocês conhecem todas elas, né? E aí ele não consegue ter nada de manhã, não consegue ir para a escola de manhã. Tá zerado, né? Não tem Zerado, energia nenhuma. Zero, 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 zero. E aí, com esse garoto, nós fizemos uma coisa que foi tentar trazer o sono dele, restabelecer o sono durante esse período, já que ele ele ia dormir 9, 10 da noite, acordava meia-noite com os pais dormindo, jogava a noite toda e aí ficava na cama o dia inteiro. Então a gente começou a trazer esse sono um pouquinho mais para cedo dele, então isso é uma terapia específica que se faz. Tentamos desligar as telas todas. Chegou um ponto que o pai teve que desligar a internet da casa. Então, bloquearam a internet da casa. Ficou todo mundo sem internet. Porque aí veio a história que também o pai usava a internet até de noitona. Então, não era só o garoto que era o vilão da história, né? Tanto é que nós acabamos medicando a todos. Eu até brincava e dizia, vou colocar o remédio na caixa d'água da casa. E aí, esse garoto, ele começou a ser medicado porque na hora que você começa a fazê-lo dormir melhor e ir para a escola, tinha uma outra função esse fato de não ir para a escola. Ele tinha uma situação de um bullying na escola. Ele tinha um desempenho ruim, então todo mundo já o criticava, fazia coisas assim, desmerecia, desvalia. Então a gente começou a cuidar dessa ansiedade dele durante o dia, melhorar o sono dele, e aí foi uma situação em que nós entramos com a Passiflora, e aí ele tomava a Passiflora numa dose interessante para ele, que era 500 miligramas pela manhã e 1.000 antes de deitar. E aí nós fomos trazendo o sono dele para mais cedo de novo, ele conseguiu ter um sono mais adequado e teve um bom desenvolvimento. Então, mas foi uma coisa engraçada, porque a mãe veio pedindo antidepressivo para esse menino. Muito bom. Doutor, muito obrigado. Foi brilhante a participação do senhor aqui. Imagina. Muito obrigado pela sua generosidade, sua gentileza. Uma boa sorte na jornada aí, nos atendimentos. Tudo de bom para o senhor. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho fantástico aí, Fernando. Muito obrigado. Muito obrigado também pela sua companhia. A gente te convida para compartilhar esse episódio com as pessoas que você sabe vão aproveitar desse manancial riquíssimo de informação útil sobre saúde mental, sobre qualidade de vida. A gente te convida também para acompanhar os outros episódios dessa temporada dos nossos diálogos de saúde aqui na Marjan Pharma. Até a próxima, pessoal. Saúde!